Durante meses, ela se sentiu superior. Rica, admirada, intocável. Diante de todos, ela ria, apontava, remoava, e o rapaz pobre à sua frente apenas suportava em silêncio. Ninguém percebeu que aquele silêncio não era fraqueza, era dignidade, porque Miguel carregava um segredo que podia destruir o orgulho de Larissa. Em segundos, um passado escondido, um erro da família, um laço de sangue negado por anos. O que ela chamava de colega inútil. Era alguém que compartilhava o mesmo sobrenome, o mesmo pai, o mesmo sangue. E quando a verdade viesse à tona, não haveria dinheiro, status ou poder capazes de apagar cada humilhação cometida. Porque o dia em que você descobre que desprezou um irmão é o dia em que o mundo deixa de fazer sentido. Esta não é apenas uma história sobre ricos e pobres. É sobre orgulho, silêncio e uma verdade que chega tarde demais. Ele sempre chegava antes de todos. Não porque quisesse, mas porque o silêncio das primeiras horas do dia era o único momento em que Miguel sentia que o mundo não estava apontando para ele. As luzes ainda frias do prédio refletiam no chão polido enquanto ele passava pelo corredor, carregando consigo mais do que uma mochila simples. Carregava histórias que ninguém ali queria ouvir. Larissa chegava depois. Sempre depois. O salto ecoando forte, o perfume caro anunciando sua presença antes mesmo de ela aparecer. As conversas diminuíam, os olhares se voltavam. Não por medo, por admiração. Ela era o tipo de pessoa que aprendeu desde cedo que o respeito podia ser comprado, imposto ou exibido. E ela fazia isso muito bem. No primeiro dia em que ela reparou em Miguel, não foi por curiosidade, foi por incômodo. Ela o observou em silêncio por alguns segundos. A roupa simples, o olhar baixo, a postura discreta. Aquilo parecia errado naquele ambiente. Era como uma mancha invisível num lugar que ela acreditava ser feito apenas para gente como ela. Você trabalha aqui mesmo? Perguntou, com um sorriso que não alcançava os olhos. Miguel levantou o rosto devagar. Seus olhos não pediam nada, não desafiavam, apenas existiam. Sim, respondeu baixo, curto, respeitoso. Larissa riu. Um riso leve, calculado. Não precisava dizer mais nada. As pessoas ao redor entenderam o recado. A partir daquele dia, Miguel não era só mais um colega. Era o contraste, o alvo fácil, o lembrete diário de quem pertencia e quem estava ali por engano. As humilhações nunca vinham direto. Eram sempre disfarçadas de brincadeira, comentários inocentes, observações feitas em voz alta, só para garantir que todos ouvissem. Engraçado como algumas pessoas se esforçam tanto para parecer importantes, dizia ela, ajustando o cabelo enquanto olhava diretamente para Miguel. Ele permanecia imóvel. Aprendeu cedo que responder não diminuía a dor. Às vezes, aumentava. O que Larissa não sabia, e ninguém ali percebia, era que aquele silêncio não era submissão, era sobrevivência. Miguel conhecia aquele tipo de desprezo desde criança. Ele não começou ali. Ele apenas mudou de cenário. A diferença era que, naquele lugar, o desprezo vinha acompanhado de risadas educadas com tratos assinados. Havia dias em que ele chegava em casa exausto não pelo trabalho, mas pelo peso de ser constantemente lembrado de que valia menos. Não pelo que fazia, mas pelo que parecia. Ainda assim, ele nunca faltava, nunca se atrasava, nunca deixava o olhar endurecer. Havia algo dentro dele que insistia em se manter intacto. Larissa, por outro lado, sentia prazer naquele controle sutil. Para ela, aquilo confirmava quem ela era. Cada comentário, cada riso alheio, reforçava a ideia de que o mundo funcionava como sempre funcionou, uns no topo, outros aceitando o lugar que lhes foi dado. Em uma reunião comum, daquelas que ninguém lembra depois, Larissa interrompeu Miguel no meio de uma explicação simples. Não precisava, mas quis. Você tem certeza do que está dizendo? Perguntou, inclinando a cabeça teatralmente. Às vezes, algumas pessoas confundem esforço com competência. O silêncio que seguiu foi pesado. Miguel sentiu o rosto queimar. Não de vergonha, de consciência. Ele sabia que poderia responder. Sabia que tinha argumentos. Sabia que estava certo.
mas também sabia que aquele não era o momento. Ele respirou fundo. Se preferir, posso revisar os dados novamente, disse. Larissa sorriu. Vitória pequena. O tipo que alimenta egos grandes. Depois disso, os limites começaram a desaparecer. Os comentários ficaram mais frequentes, mais públicos, mais cruéis, embora sempre aceitáveis. E Miguel continuava calado. Às vezes, sozinho no banheiro, ele fechava os olhos por longos segundos. Não para chorar, para se lembrar de quem ele era antes de aprender a engolir cada palavra. Havia uma razão para tudo aquilo. Uma razão que ele carregava consigo como uma cicatriz invisível. Ele sabia que aquele lugar, aquela mulher, aquelas humilhações, tudo fazia parte de algo maior, algo que ele ainda não podia tocar. Em uma tarde chuvosa, enquanto o prédio parecia mais escuro do que o normal, Miguel foi chamado a uma sala menor. Um pedido simples. Uma tarefa rápida. Larissa estava lá. Ela o observou entrar como quem avalia um objeto esquecido. Não havia raiva em seu olhar naquele dia. Apenas curiosidade. Você nunca reclama, comentou, apoiando-se na mesa. Isso não te incomoda. Miguel pensou antes de responder. Algumas coisas não mudam quando a gente reclama, disse. Ela arqueou a sobrancelha. E o que muda, então? Ele sustentou o olhar por um breve segundo. Um segundo longo demais. O tempo revela o que precisa ser revelado. A frase ficou no ar mais tempo do que deveria. Larissa riu, desconfortável. Você fala como se soubesse de algo. Miguel apenas abaixou o olhar novamente. Todo mundo sabe de alguma coisa, respondeu. Naquela noite, Larissa demorou mais para dormir. A phrase ecoava de forma irritante. Não fazia sentido. E justamente por isso, incomodava. Enquanto isso, Miguel caminhava sob a chuva, sentindo cada gota misturar-se a um passado que ele havia sido obrigado a aceitar. Ele não odiava Larissa. Isso era o mais estranho. Sentia pena. Uma pena silenciosa, quase injusta, porque ela não sabia. Ela não fazia ideia de que cada palavra dita, cada riso lançado, cada desprezo oferecido, estava sendo registrado não como vingança, mas como verdade. O capítulo ainda não estava completo. O livro não estava aberto. Mas o primeiro ato havia sido escrito com cuidado, dor e paciência. E quando a verdade viesse, ela não chegaria gritando. Chegaria em silêncio. Como sempre chega aquilo que muda tudo. O ambiente parecia o mesmo, mas algo havia mudado. Não nas paredes, nem nas mesas, nem nos rostos apressados que cruzavam o corredor. A mudança estava no ar. Um peso invisível, quase imperceptível, como o silêncio que antecede uma tempestade que ninguém quer admitir que está chegando. Miguel sentia isso desde cedo. Não como medo, mas como confirmação. Há dias em que o corpo reconhece aquilo que a mente ainda finge não entender. Ele respirava fundo com mais frequência. Não por nervosismo, por preparo. Larissa, por outro lado, estava inquieta. Havia noites em que acordava com a sensação incômoda de estar sendo observada pelo próprio passado. Algo não se encaixava. A segurança que sempre a acompanhou parecia agora frágil, como vidro fino. Pequenas coisas começaram a incomodá-la. Olhares demorados, silêncios estranhos, frases simples que ecoavam mais do que deveriam. Ela tentou ignorar. Sempre ignora. Mas naquela manhã, um envelope discreto aguardava sobre sua mesa. Sem remetente, sem explicação. Apenas o seu sobrenome escrito com uma caligrafia antiga, firme, quase cuidadosa demais para ser casual. Ela abriu. Documentos. Fotografias amareladas pelo tempo. Um nome repetido mais de uma vez. O nome do pai. A data de um nascimento que nunca fora mencionado em casa. Um endereço simples, distante da vida de luxo que ela conhecia. O chão pareceu se afastar por um segundo. Larissa sentou-se devagar, sentindo o coração bater de uma forma que ela não reconhecia. Não era medo. Era algo mais difícil de aceitar. Dúvida. Pela primeira vez, a certeza absoluta que sempre guiou sua vida estava rachada. Ela fechou o envelope rapidamente, como se pudesse apagar o conteúdo com esse gesto. Olhou ao redor. Ninguém parecia notar o mundo que acabará de desabar em silêncio. Miguel observava de longe.
Ele reconheceu o envelope. Reconheceu o tempo. Reconheceu o momento exato em que a verdade começa a sair da sombra não como um ataque, mas como uma consequência inevitável. Não houve confronto imediato. A vida raramente funciona assim. Larissa passou o dia inteiro diferente. Menos comentários, menos risadas, menos controle. Pela primeira vez, evitou olhar diretamente para Miguel. Não por desprezo, por confusão. No fim do expediente, ela o chamou. A sala estava vazia. A porta fechada com mais cuidado do que o necessário. Você sabia? Perguntou. Sem rodeios, a voz falha demais para disfarçar. Miguel não respondeu de imediato. Ele nunca foi de roubar cenas. Sempre soube que certas verdades precisam de espaço para cair sozinhas. Sabia do quê? Perguntou calmamente. Ela colocou os documentos sobre a mesa. As mãos tremiam. Disso. O silêncio que se seguiu não era pesado. Era definitivo. Miguel se aproximou. Não tocou nos papéis. Não precisou. Ele conhecia cada palavra, cada data, cada ausência. Algumas verdades não nos pertencem, disse por fim. Elas apenas nos encontram quando estamos prontos. Larissa sentiu o rosto queimar. O orgulho lutava para sobreviver, mas já estava ferido demais. Por que você nunca disse nada? A voz saiu mais baixa do que ela gostaria. Miguel respirou fundo. Não havia ressentimento em seus olhos. Apenas cansaço. Por que saber algo não dá direito de usá-lo como arma? Respondeu. Eu preferi usar como silêncio. Ela riu, quase histérica. Silêncio? Você chama tudo o que eu fiz, tudo o que eu disse, silêncio? Ele a encarou. Pela primeira vez, sem abaixar o olhar. Eu chamo de escolha. As palavras acertaram mais fundo do que qualquer acusação. Larissa sentiu o peso de cada riso antigo, cada comentário lançado, cada momento em que acreditou estar acima. Tudo agora se reorganizava dentro dela como peças quebradas, formando uma imagem impossível de ignorar. Eu não sabia, murmurou, como se isso pudesse absolver alguma coisa. Miguel assentiu lentamente. A maioria das pessoas que machuca não sabe. Ela se sentou novamente. O luxo que sempre a cercou parecia inútil, quase ofensivo naquele instante. Pela primeira vez, sentiu vergonha sem plateia. Uma vergonha real, profunda, que não precisava ser vista para doer. E agora? Perguntou. Miguel pensou antes de responder. Não porque não soubesse, mas porque entendia o peso daquele momento. Agora, nada muda do que foi feito, disse. Mas tudo pode mudar no que ainda não foi. Larissa levantou o olhar, os olhos marejados pela primeira vez desde que aprenderá a se manter impecável. Você me odeia? Ele demorou. Eu te conheci antes de você me conhecer. Respondeu. E mesmo assim, não. Aquilo a quebrou. As lágrimas vieram silenciosas, desorganizadas, sem beleza nem controle. Não eram lágrimas de vítima. Eram lágrimas de quem finalmente enxerga o impacto da própria arrogância. Miguel não se aproximou. Não consolou. Respeitou aquele momento como quem respeita algo sagrado. Porque há dores que precisam ser sentidas por inteiro para se transformarem em consciência. Quando Larissa saiu daquela sala, ela não era mais a mesma. O mundo não havia mudado ao redor, mas dentro dela algo havia se deslocado para sempre. Miguel permaneceu ali por mais alguns segundos. Não em vitória, não em alívio, apenas em aceitação. A verdade havia feito o que sempre faz. Não destruiu, revelou. E, às vezes, isso é ainda mais difícil de suportar. Antes de olhar alguém de cima, conheça a história que ele carrega, porque o silêncio que você despreza pode esconder uma dignidade maior do que todo o seu poder. A verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no respeito que você oferece quando ninguém está olhando.